Olá, olá, olá. Como estamos? Por aqui tudo certo. Vamos apenas observar aqui. Chega desse cara aqui, vamos botar uma radiozinha, vamos botar aviso, vamos botar minha câmera. Olá, tudo bem? Eu vou prestigiar meu canal aqui, porque eu sou meu maior fã, eu já disse isso. Sempre vou dizer isso. Sou meu maior fã. Sim, sou meu maior fã. Eu vou para o canal aqui. Vou prestigiar e curtir o meu canal. Porque sou desses. Aí, curtir. Vamos embora. Ô, cara, diazinho difícil. De repente empinou a motoca. Isso aqui são os tics. Que operamos em tics. Porque tics refletem volume financeiro. Vou mostrar técnicas que talvez vocês não saibam. Pouca gente sabe, na verdade. Se você sabe alguma coisa disso, você tem alguma noção sobre renda variável, principalmente, dá uma olhada aqui, ó. No meu canal, minha página principal, Aprenda Fundamental. Eu vou falar sobre os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, Pullback, Força, principalmente Bull e Bear Trap. Eu também falo sobre a constituição de trading. Você tem que ter a sua constituição de trading para poder observar a técnica que tu vai usar e entender que regras não são sugestões. Inclusive vai falar aí, ó. Eu listo todos os passos ali, de 1 ao 6, e a gente precisa seguir essas regras. Ó, regras não são sugestões. Então nós temos aí pontos para entrada, pontos para saída, e a gente tem que respeitar essas coisas. Hoje mesmo eu meio que fiz um overtrading, eu fiz 4 operações. Tive um drawdown legal ali, não curti muito, mas é isso, cara. Day trade é isso. Nada é certo. É isso. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos pra gente ver a direção, principalmente, né? Esse é o dólar. Esse aqui é o índice. Cara, o índice, assim, ó, suco de mini índice, ó. Então, dá uma olhada nessa divergência aqui. Essa divergência aqui não me agrada. Deixa eu só abrir meu pincel atômico. Essa divergência não me agrada, porque essa divergência indica que alguma coisa não está muito certa. Tá vendo aqui, ó, o suco de mini índice, tá vendo? Olha a formação dos candles. Olha o IFR sobrecomprado de alguns. Olha os juros futuros subindo junto. Tem alguma coisa muito errada aí, meu amigo. Por isso que ele está muito amarrado. Por isso que foram várias violinadas hoje. Mas é isso, assim, ó, sentido. Eu ainda tô. Agora eu estou verificando, inclusive eu falei no vídeo de ontem, para quem viu o vídeo de ontem, teve um certo embasamento para fazer um movimento. Eu tô apostando nos 60 minutos, num prazo mais longo, esse movimento medido. Movimento medido que chega em 199.054. Incríveis 199.054. Tudo que ele está fazendo aqui é um pullback. E a gente quer esse pullback. Eu quero esse pullback. Eu quero esse pullback pelo menos na média de 21 dos 60 minutos. Eu quero esse pullback nessa região. Ele quebra a estrutura, dá aquela pedrada para cima, tem um ponto para quebrar a estrutura aqui e a mudança da característica do preço se encontra neste ponto aqui. Na verdade, até poderia ser mais baixo, cara. Mais baixo, cara. Eu vou mudar esse ponto aqui do choque, viu? Quebra a estrutura ali, toca ele reto. Faz um pullback, quebra... ele quebrou a estrutura ali. Não, vou deixar ali e... Vou deixar ali e o ponto da quebra da estrutura aqui pode ser facilmente aqui agora. E aí a gente deixa salvo só o último ponto que ele quebrou a estrutura, porque pode ser um ponto de suporte. Deixa eu me ver. Tá, beleza. Quebrou ali, quebrou aqui, beleza. Então, vamos deixar esse cara aqui apontado na região certa. Nossa, eu fiz umas entradas legais hoje, cara. E ele não fez o movimento que eu estava esperando. Na verdade, ele fez, mas demorou demais. E aí eu botei no bolso. Dá uma olhada no diário aqui pra ver. Puta que pá! É isso aí. Eu falei hoje lá na livezinha do Garrett. Rompeu o topo de 2026 o negócio.
Rompeu. Agora tá voltando, tá recuando, mas tudo bem, ele vai fazer um recuo. A gente quer esse recuo. A gente quer um recuo, cara, até aqui, ó. Ou até aqui, ó. Fechamento desse gap aqui, ó. Seria uma região importantíssima aqui de recuo. Aí a gente vem na venda e depois vai na compra. A venda é bem mais pressão, né, cara? Tá vendo ali, ó? Notem que aqui ele fez uma perna só de pullback, ó. Na sequência tocou ele reto. Ele pode fazer só uma perna de pullback até a média de 21 e tocar ele reto para fechar o movimento medido. Ele tem esse objetivo, pode ter certeza. Por enquanto, assim, ó, eu não destruí essa resistência aqui, tá? Eu não destruí, eu vou deixar ela ali. Porque ele só fez um fake breakout e voltou, né? Então, não vou mexer nela. Eu vou procurar, por exemplo, por essas regiões aqui, ó. Isso aqui é prior, ó. Isso aqui é prior, bem na média de 21, ó. Olha que delícia. Hã? É isso que a gente quer. Aí esse cara vem aqui, faz um fake, diz que vai cair, volta pro alto, toma, fecha o movimento medido. Aí a gente tem a oportunidade de pegar esse movimento e depois esse movimento no sentido primário deste ativo. Maledeto. Vamos dar uma olhada ali nos 25 mil TGS. Tá aí, ó, o que ele fez o dia inteiro. Abriu sem gap, né? Abriu sem gap. Gapzinho leve, ó. Não, nem abriu. Abriu num gapzinho leve, ó. Bom, eu não vi a abertura, não. Tava na academia. Essa outra coisa a gente tem que priorizar também. Exercício físico, manter a nossa mente relaxada, corpo são, mente sã. Aí aqui, ó, tentamos fazer essa operação aqui, ó, compramos alto, parecia alto, mas não era, né? E 18 minutos nessa operação, cara, 18 minutos. E aí não aguentei mais, botei no break-even e ele me tirou, consegui fazer aqui mínimo, né? Na sequência, fiz outra compra. Peguei o movimento e ele me tirou no break-even aqui, ó. De novo. Fiz outra compra, tá vendo aqui, ó? Insisti no negócio. E aí ele fez um movimento e voltou e me tirou no break-even, foi mais baixo ainda. Não tava um mercado muito legal. Tentei pegar essa volta aqui, ó, na venda. Também não deu muito certo. Voltou muito rápido. Só fiz pequenos scalps. Só esses pequenos scalps me entregaram 6% da minha garantia. Sim, tô meio carregadinho de contratos, mas é isso aí. Isso aí, o jogo é esse. Vamos ver os últimos movimentos dele aqui, então. Né? No momento em que ele faz esse movimento aqui, olha só. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Continua quebrando a estrutura. Quebra também. O último pivô validado passa a ser aqui. Foi aqui que eu tomei a posição. Ele quebra a estrutura. Entrei ali, ó. Não é bem aqui, né? É aqui, meu amigo. É aquela linha ali, ó. Essa aqui. Aqui entra. A entrada onde eu fiz. E a minha ideia era que ele viesse pra cá, fizesse um pullback, continuasse capotando, né? Não fez. Geralmente eu adianto essas entradas. Notem como a entrada da venda ela é perigosa, né? Que ele vai buscar. O que ele busca aqui? Quando ele quebra essa estrutura, nesse ponto aqui, o último pivô validado é aqui. Então os caras que usaram stop curto colocaram ali. Onde é que ele foi? Ah, tchau! Ele busca liquidez antes de fazer um movimento, viu? E aí às vezes eu me adianto, né? Na verdade a entrada poderia ter sido aqui, ó. A entrada mais certeira poderia ter sido aqui, ó. Mesmo assim ele volta, tá vendo? Aí ele gera liquidez, quebra a estrutura, faz um pullback, quebra a estrutura de novo, outro pullback, quebra a estrutura de novo, busca liquidez. Tá vendo? Aí tu quebra a estrutura aqui, tu vai seguindo esse movimento da quebra da estrutura, a mudança da característica do preço passa a ser aqui, ele vai lá e quebra a estrutura, diz que vai ser comprador, muda a característica do preço nesse ponto aqui, violina de novo, mais um movimento de baixa, mais um capote, ó, perdendo aquele fundo, violinadas.
próximo da VWAP, pós meio-dia, sem volume financeiro. Tá vendo como é complicado vender nessa história? Mas dava para vender até a VWAP. Na VWAP tu poderia abrir uma compra e ele ia lá te violinar. Porque os ativos futuros são assim, cara. O que permeia os ativos futuros da B3, cara, é a aleatoriedade. Sempre vai ser a aleatoriedade. Entendeu? Várias vezes tu vê fazer e outras vezes tu não vê fazer, né? A gente tem que entrar num ponto legal e deixar o mercado deslocar o preço. Se ele não deslocar o preço, nessa região aqui mesmo, ó, demorou um monte para ele fazer esse movimento. Cadê? Aqui, ó. Demorou um monte para ele fazer esse movimento. Demorou um monte para ele fazer esse movimento. Quando ele deslanchou, ele foi embora. Ele rompeu o topo. Tocou ele reto. Assim que ele rompeu o topo, ele voltou. Só que aqui, ó, não tem volume financeiro. Isso aqui foi o melhor momento. Vamos ver quanto tempo levou, por exemplo, para ele andar fazendo uma venda aqui, onde eu saí. Mas aí a venda seria aqui, né? Ó, andou 600 pontos em 23 minutos. Cara, é pouco tempo. Aqui, quanto que ele andou entrando aqui no lugar certinho, aqui onde ele deslanchou mesmo. 1000 pontos em 36 minutos. Ah, tá lento. Não tá agradável, brother. Isso aqui não tá agradável. Isso aqui não tá coerente. Aquele suco do mini índice entrega muita coisa. Então, hoje é um dia para fazer scalps, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Óbvio que eu não vou mostrar o valor financeiro, porque o financeiro me atrapalha, sabia? Atrapalha muito. Demais. Só fazer uma coisa ali. Rapidinho, tá? Rapidinho. Esqueci de fazer. Não curto mostrar o financeiro, porque o financeiro acaba me dando azar, sabe? Então eu prefiro não usar ele. Prefiro mostrar percentual. Percentual é legal. E daí é só tu imaginar que tu tem uma garantia, blá blá blá, e essa garantia consegue um valor líquido dessa garantia. Interessante, né? Show. Então, cortei. Olha lá, ó, indo na VWAP, tá vendo? Outra coisa importante aqui, cara, nesse ponto, ó. O mercado durante a manhã, geralmente, ele se afasta da VWAP, né? E na tarde ele é atraído para ela. O que funciona na maioria das vezes. É claro que não é uma matemática perfeita, né? Não é um negócio que tu pode tomar como uma regra infinita. Não. Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer a operação e outras coisas a gente tem que deixar bem simples. Pode ver, ó, olha os indicadores que eu uso aqui para fazer as entradas, os ticks. Média de 21, cara. Média de 21. Ticks não dão direção de mercado. Ticks dão padrões de entrada e volume financeiro. Média de 21 e VWAP. A VWAP para mim é mágica. A VWAP para mim é absurdamente mágica. Quando o mercado testa ela muitas vezes e se afasta dela na manhã, é isso que a gente quer. Aqui faltou segurar, ó. Faltou segurar, cocada. Já ia abrir o mercado à vista. Faltou segurar, cocada. Aqui não. Aqui era scalp mesmo, que eu gostei dessa operação. Aqui não. Aqui tinha que segurar. Já tava na operação, segura, cocada. Perder a VWAP, cocada, tudo bem. Se não perder, cocada, segue. Não tenha medo. E aí tá aqui, ó. Meu resultado do dia foi tenso. Não foi legal. Não foi amigável. Aqui, ó, meu resultado do dia. Esse aqui foi meu resultado do dia. Não foi legal. Foi. Passei calor. Foi um dia em que eu passei calor. Teve um drawdown absurdo.
Mais 100% de operações vencedoras. 100%. No mês. Como é que nós estamos no mês? Aí, ó. Dá uma olhada. Tem meus preços ali de onde eu comprei, ou eu vendi. Tem uma olhada onde eu entrei. A maioria das vezes eu entrei na veia da história. Na veia. Dá uma olhada. 100% de operações vencedoras, meus amigos. Eu não tomei stop no mês de abril ainda. Não tomei. Teve um drawdown aqui, ó. Tudo certo. Teve drawdown aqui também. Aqui não teve. Aqui foi só a escadinha linda. Aqui teve um drawdown. E acontece. E eu vou tomar stop. O stop é inevitável. Eu tô aqui feliz da vida, mas assim, o stop é inevitável. Isso aqui só tá me dando uma leitura de que eu estou fazendo um bom trabalho. E em cima disso aqui, a garantia que eu tenho de 60% lá na corretora, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, vou botar aqui. Eu tenho 51% de lucro sobre a minha garantia líquida, 60%. Tenho 51%. Nós estamos no dia 10 de abril. Eu não tomei nenhum stop. Tô amarradão. Já mandei pedir música no Fantástico. Domingo eu que vou pedir música. Mas assim, isso não quer dizer nada, cara. Não quer dizer nada. A gente tem que seguir com as nossas regras. Não quer dizer porque eu tô tendo 100% de operações vencedoras, o negócio tá fantástico. Cara, o stop é inevitável. A gente vai tomar. Não tem como fugir disso. É inevitável. Inevitável. A gente só tem que fazer um bom gerenciamento de risco. Quando a gente abrir uma operação, a gente tem que ter os alvos bem definidos. E se essa operação não for para o nosso lado, a gente tem que vazar. Eu tive aquele drawdown ali. Mas eu sabia que eu estava numa posição legal. Só que eu sofri com drawdown. Acontece, tem dias que o mercado está torto. Pode ver o suco do mini índice. Está torto. Esse bolinho de ameixa, o fermento especial dele é a aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Eu tive que segurar os calção. Eu aguentei uma retração ali de 280 pontos. Depois ele me entregou 100 pontos. Eu vazei. Falei, não vou esperar mais. Esse troço tá demorando demais. Depois de mais 5 ou 8 minutos, ele deslanchou e fez um movimento de 500 pontos. Mas um drawdown de 280 para pegar 500 pontos. É excelente, mas tem que aguentar essa retração. Tu tem que confiar no teu setup. Esse é um dos vídeos que constam ali na minha playlist de como se tornar um trader. O mental, mindset. A gente tem que estar muito afiado e tem que estar muito confiante no setup, porque o mercado vai tentar te provar o contrário. Vai dizer, ó, tu tá errado, fecha, abre o contrário, fecha, abre o contrário. Tu acha que foi fácil de eu absorver isso? O que eu fazia antes? Fechava, abria o contrário. Aí ele dizia que vinha, virava ao contrário e toma. Eu tomava um stop na compra, um stop na venda e tava fudido, acabou meu dia. Vale a pena. E outra coisa, não existe pagar curso, cara, não existe, sabe? A gente pode ter grupos de WhatsApp, como eu tenho ali do Garrett, a sala dele, que foi a melhor que eu vi até agora, já passei por várias salas, a sala do cara é fantástica, o cara não esconde nada, o cara mostra exatamente como é que faz, e principalmente tem uma confluência com o meu setup. Meu setup fecha muito bem com o dele. Quando ele compra e eu vendo, eu olho o negócio e falo, cara, um dos dois vai tomar um tufo, brother, porque assim, geralmente a gente entra na veia da história. Na veia. E aí assim, quando um compra e o outro vende, eu sei que um dos dois vai tomar um tufo fudido. Vai tomar um stop rápido. Entendeu? Quando a gente tá pro mesmo lado, eu agradeço. E quando o meu setup não fecha e o dele fecha, é estudo, eu fico olhando, eu sigo as minhas regras, eu fiz minha constituição de trading por causa disso. Capite? Vale a pena falar sobre isso. O mental é muito importante, principalmente em dias como hoje, cara. São dias que o mercado não faz movimentos direcionais. Não é um trend day, é um hand day. Pode parecer um trend day, mas é um hand day. Vamos dar uma mapeada nas nossas entradas aqui do mini índice, por exemplo. Olha aí. Mapeio tudo, ó. Tá vendo? Aí ele vai lá e quebra a estrutura, tá vendo? Ele vai lá, faz aquela mudança, quebra a estrutura aqui, e a gente vai mapeando. Isso aqui nos dá subsídio, cara, pra gente fazer boas operações. Aqui nos dá subsídio para saber quando que o mercado efetivamente entrega ou não entrega. Tá vendo? A mudança da característica do preço diz muita coisa. Quando ele fica mudando toda hora, ele não tem direção.
Isso aqui não é um trend day. Não é um trend. Tá vendo? Ó, aí ele quebra essa estrutura, tá vendo? Ele quebra essa estrutura. Qual é o último pivô validado dessa história? Quebra a estrutura, tá aqui o último pivô validado. Sobe mais um pouco. Tá vendo? Vai fazendo um movimento de retorno. Vai retestar topo. Mudança da característica do preço. Opa. Mudou. Então aqui a gente pode definir stops. Entendeu? Ah, eu tô indo para aquele lado ali. Beleza. Que lado que ele tá indo? É legal esse lado aqui? É interessante esse lado aqui? Buscou a mudança da característica do preço? Quis voltar? Beleza. Quis voltar. Quebrou a estrutura? Cai fora. Cai fora. Não permanece nesse negócio. É uma cilada, Bino. Aqui, ó. Continua quebrando a estrutura para perder a VWAP, tocar ele reto. Nossa, minha garganta tá fodida. Na sequência, o que ele faz? Ele violina. Puta de uma violinada aqui, ó. Aqui é a mudança da característica do preço. Tá vendo? Ele vem capotando, faz um pullback, capota, muda a característica do preço, quebrou tuas pernas, violinou. O cara que entrou aqui, botou stop curto aqui, tomou stop. Vai seguir? Não sei. Não sei, não tem volume financeiro. Se não tem volume financeiro, provavelmente ele vai ficar meio louco, sem direção. A ideia aqui, ó, seria ele se manter na VWAP para retestar um topo e vir com tudo para alta. Só que aqui ele também pode quebrar essa estrutura, continuar botando. Isso aqui foi só uma busca por liquidez. Busca de liquidez, capota, perde fundo, segue capotando. Não tem uma direção. Outra coisa, dá uma olhada quantas vezes esse cara mudou a característica do preço. Mudou aqui, voltou para alta. Mudou aqui, tentou capotar, voltou para alta. Mudou. O que isso aqui fala aqui para vocês? Deixa eu só botar aqui que fica mais limpinho. O que a gente enxerga aqui, ó? Provavelmente um range, né? Acho que pode estar esse range aqui, um range grande, ó. Tipo... aqui assim, ó. Um range, ó. Ele entrou no range. Ele faz um movimento de alta e entrou no range. Agora ele está aumentando o pêndulo dele, ó. A gente vai mapeando. Interessantíssimo para observar o lado da compra. Aumentou o pêndulo. Ele testou aquele fundo ali, tocou ele mais alto, ó. A gente tem alvos, ó. Caso ele pare aqui, ó. A gente tem um alvo aqui, ó. Para quebrar a estrutura. Para seguir um movimento de alta. Vai fazer? 1h30 da tarde? Pouco provável. Ele pode fazer. Se ele fizer, ele vai sem eu estar nele. Tô amarradão, eu fiz 6% hoje, eu tô com 51% do meu capital ali investido. Tá excelente. No meio do caminho, qual é o lugar que vai te entregar isso em 10 dias? Difícil. Vamos por 60 minutos para dar uma olhada no nosso amigo dólar. Dólar hoje, pelo amor de Deus, abriu-lhe o bico, né? Abriu-lhe o bico. Eu vou continuar mapeando aqui, ó, porque ainda acho que ele não fez um teste naquele range ali. Tô mapeando ele. Com aquele gap aberto, mapeando ele. Ele pode voltar para lá muito fácil. Quebrou a estrutura, muda a característica do preço aqui, ó. Ele já está querendo mudar a característica do preço. Ah, sério? Se perdeu. Não. Boa. Ele já está querendo mudar. E se eu puxar ele para cá, será que dá certo? Não. Felizmente não. Tem um problema de usar ele com mais de uma tela, já entendemos isso. Já tá claro. Se bem que eu não reiniciei esse computador já faz vários dias. E o Windows é bucha, né? Não reinicia, ele fica todo fodido. Tá, mas aqui, ó, mudança da característica do preço tá aqui, ó. Se ele mudar a característica do preço, fizer isso aqui, a gente tem uma tomada de posição aqui. Aí pode usar um stop aqui, um stop mais baixo, com um alvo máxima do dia. Quiçá esse topo. Vai fazer hoje? Eu acho que não, cara. Probabilidade de não fazer. A rotação do pêndulo
Pode ir lá retestar, porque esse cara tá muito vendedor. Ir lá retestar fundo de novo, que sabe perder. Então dá para vir na compra, mas tem que observar essas regiões aqui, ó. Regiões onde ele pode efetivamente sentir na groselha. Região de resistência aqui, ó, bem clara. Resistência boa e forte. Se ele entra para dentro desse range aqui, ele faz o cruzamento desse pêndulo aqui, ó. E aí sim ele pode dar uma pedrada, mas ele não tem força nenhuma. Então esse aqui é o range ainda novo. Lá de cima tem que até tirar. E ele pode tentar essa rotação aqui, ó. Aí ele fecha a gap, né? Fecha a gap aqui, entrando no range. Fecha a gap aqui e tenta um ataque nesse aqui para fazer a rotação desse pêndulo. Só que assim, tá difícil de ser comprador no dólar. Puta que eu pariu. Tá muito difícil. A média de 200 aqui, a média de 21 aqui, a direção fala que é venda. Tá chegando em regiões boas para ser um comprador no dólar. Tá aí a 5,5, ó, quase nos R$ 5. Direção, né? Compra, né? Vamos para os 5.000 ticks aqui para dar uma olhada nele. Aí que beleza. Atenção, a mudança da característica do preço nessa região aqui, ó, o 0,53. O prosseguimento da quebra da estrutura. Então aqui, ó, ele muda a característica do preço. Quebrou a estrutura aqui. Aqui ele dá prosseguimento para venda ainda. Quanto mais alto tu vender, melhor. Capite? Muito melhor. Testando a VWAP, ó, virando a média. Só que essa média não tá a corzinha verde escura dele, tá clara, né? Então não tem uma definição clara de um movimento de alta. Só que é um provável pullbackzinho, entendeu? Ó, vamos ver aqui. Ó, tem uma tentativa aqui, duas tentativas aqui. Vai lá no alto, vem violina, vem num prior, quase foi no prior. Aí vai dar uma pedrada, mas não vai, né? Daqui a pouco ele vem aqui, tenta ir lá pro alto, perde esse fundo, perde de novo, retesta o fundo. Esse cara aqui é vendedor, não é comprador. Isso aqui é um Crown Reversal. Setup de Joseph James. E é isso. Me estendi demais. 1h34, tem outras coisas para fazer. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Interessante para mim. Impulsiona esse conteúdo para mais pessoas. Cara, eu entrego tudo de graça aqui. Tudo de graça. Tudo de graça. Vem comigo nessa incrível aventura. Obrigado. Vem bem.